Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Uma pergunta que talvez você só tenha coragem de sussurrar no silêncio do seu quarto, com o rosto molhado de lágrimas. Você já sentiu um vazio tão profundo, uma solidão tão esmagadora que parecia que Deus tinha virado as costas para você? Como se suas orações, antes cheias de fé, agora fossem apenas palavras perdidas, ricocheteando num céu de bronze, impenetrável e frio. Essa sensação de falar sozinho, de clamar por um pai que parece ter se esquecido do seu nome, é uma das dores mais agudas que uma alma pode experimentar. É um frio que não vem do inverno lá fora, mas de uma geada que se instala no centro do coração, ameaçando congelar toda a esperança que um dia floresceu ali. Se essa é a sua realidade hoje, eu peço que você respire fundo, apenas por um instante, e me permita sentar ao seu lado nessa dor. Essa angústia que você sente, esse nó na garganta que te impede de rezar, tem um nome: é o sentimento de abandono. E ele é um ladrão traiçoeiro. Ele não rouba apenas a sua paz, ele rouba suas memórias, tentando te convencer de que todos os momentos de alegria e fé que você já viveu com Deus foram uma ilusão. Ele se alimenta das suas circunstâncias, usando a sua doença, a sua dificuldade financeira, a sua perda, como supostas provas de que o amor de Deus por você acabou. É uma tempestade na alma, onde as ondas da dúvida e do medo se chocam com tanta força que você mal consegue se manter de pé, sentindo-se um náufrago espiritual à deriva em um oceano de desespero. Essa sensação te faz questionar tudo, principalmente o seu próprio valor, e a mentira começa a ecoar. O que eu fiz de errado para merecer isso? Agora, eu preciso que você me escute com muita atenção, com toda a força que ainda lhe resta. Eu preciso que você saiba, com uma certeza que precisa começar a brotar agora mesmo em seu espírito, que essa sensação de abandono é a arma mais antiga, a mais sórdida e a mais eficaz do inferno para neutralizar um filho amado de Deus. Ela não é um sinal da ausência de Deus. Ela é a evidência de um ataque espiritual direto e pessoal contra você. O inimigo da sua alma sabe que não pode roubar a sua salvação, então ele tenta roubar a sua identidade. Ele quer que você se sinta como um órfão, mesmo tendo um pai. Ele quer que você viva como um mendigo, mesmo sendo herdeiro de todas as promessas. Ele quer paralisar sua fé, não a negando, mas a envenenando com a dúvida mais cruel. A dúvida sobre o caráter de Deus. O campo de batalha onde essa guerra é travada é a sua mente. E a estratégia do inimigo é terrivelmente simples. Ele usa a sua dor real como um megafone para a sua mentira infernal. Ele pega o diagnóstico médico, a carta de demissão, o silêncio no outro lado da linha e sussurra: viu? Se Deus realmente te amasse, Ele não permitiria isso. Se você fosse realmente digno, Ele já teria respondido. Ele te esqueceu, Ele te rejeitou. Essa é a seta inflamada, projetada para atingir o centro da sua identidade e fazer você acreditar que o amor de Deus é condicional, que Ele depende da sua performance ou da ausência de sofrimento. É uma mentira calculada para te fazer desistir, para te fazer recuar, para te fazer acreditar que a porta do céu, que um dia esteve aberta, agora se fechou para você para sempre. Mas hoje, neste exato momento, essa arma será quebrada na sua vida. Hoje, essa mentira será exposta pela luz de uma verdade tão poderosa que ela tem a capacidade de reescrever a sua história e redefinir a sua realidade. Nós vamos juntos desmascarar essa fraude espiritual com uma promessa que não foi escrita com tinta, mas com o próprio sangue de Cristo. Uma promessa que não é uma talvez, mas um decreto divino, uma garantia celestial que atravessa os séculos e chega até você agora, no epicentro da sua dor. O que você vai ouvir não é apenas uma palavra de consolo, é uma declaração de guerra contra as forças que tentam te oprimir. É o som das correntes se partindo. É a revelação que vai te devolver a certeza de que você não apenas é amado,
mas é irremovivelmente aceito. Portanto, eu te peço, não desista agora. Não feche este vídeo. O que está em jogo é mais do que um momento de alívio. É a recuperação da sua herança como filho, como filha de Deus. Se cada fibra do seu ser anseia por uma esperança real, por um fundamento sólido onde firmar os pés em meio a esse terremoto emocional, então permaneça comigo. O que estamos prestes a mergulhar não é em uma religião de regras e culpas, mas na profundidade de uma promessa que Jesus fez, uma cláusula inquebrável em seu testamento de amor por você. Este é um convite para trocar o peso da rejeição pela leveza da aceitação incondicional. E essa jornada de libertação começa agora, com a próxima palavra que você vai ouvir. Agora, vamos entrar no coração da batalha. Para extinguir o fogo de uma mentira, não basta assoprar. É preciso inundá-lo com a torrente de uma verdade superior. E a verdade que Deus nos deu não é uma filosofia frágil ou um pensamento positivo. É uma arma viva, poderosa e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, a sua palavra. É neste arsenal divino que encontramos a resposta definitiva para a acusação de abandono. Você não precisa lutar com suas próprias forças, tentando gerar sentimentos de fé em um coração exausto. Você precisa apenas segurar firme a arma que ele já forjou para você. Uma única frase dita por Jesus tem o poder de silenciar 1000 vozes de acusação e de reconstruir a fortaleza da sua paz interior. Preste atenção, pois esta não é apenas uma leitura, é a sua carta de alforria sendo proclamada. Ouça o que o próprio Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo, declara sobre você e sobre a política irrevogável do seu reino. Em João, capítulo 6, versículo 37, a voz do bom pastor ecoa através dos milênios, atravessa o ruído da sua dor e chega até o seu espírito neste exato momento. Ele diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Leia de novo em seu coração, deixe cada palavra pesar, de modo nenhum o lançarei fora. Sinta a finalidade, a autoridade inquestionável nesta declaração. Não é uma sugestão, não é uma possibilidade, é um decreto celestial, uma promessa selada pela própria divindade de quem a proferiu. Esta frase é o seu fundamento, a rocha sobre a qual você pode e deve construir a sua casa emocional e espiritual, especialmente quando as tempestades da vida tentarem te derrubar. A primeira coisa que esta verdade faz é desmascarar a natureza da sua dor. O seu sentimento de abandono, por mais real e doloroso que seja, não é um diagnóstico da sua relação com Deus. Ele é um sintoma do ataque que você está sofrendo. O inimigo é um mestre ilusionista. Ele projeta em sua alma um filme de terror, onde Deus é um pai distante e zangado e espera que você acredite que aquele filme é a realidade. Mas a palavra de Deus age como uma luz que se acende no meio do cinema, revelando que tudo não passava de uma projeção, uma farsa. A sua luta não é contra a rejeição de Deus, mas contra a mentira da rejeição. Compreender isso muda tudo. Você deixa de ser uma vítima das suas emoções e se torna um guerreiro ciente da estratégia do seu adversário. Essa seta inflamada que ele lança contra você, o sussurro de que, se Deus te amasse, você não estaria passando por isso, perde todo o seu poder quando confrontada com a verdade de Jesus. Pense na própria vida de Cristo. Ele foi amado pelo Pai de forma perfeita e absoluta, e ainda assim enfrentou dor, perseguição, sofrimento e até a cruz. O sofrimento, portanto, nunca foi e nunca será uma evidência da ausência do amor de Deus. Pelo contrário, muitas vezes é no vale da sombra da morte que a presença do pastor se torna mais real e indispensável. A mentira do inimigo só funciona se você julgar o amor de Deus pelas suas circunstâncias. A verdade te liberta para julgar as suas circunstâncias pela imutável e inabalável promessa do amor de Deus. E por que essa mentira encontra um terreno tão fértil em nossos corações? Porque ela fala a língua da nossa natureza caída, a língua da culpa
e da vergonha. Desde o Éden, carregamos a suspeita de que, em algum momento, faremos algo tão errado que seremos expulsos da presença de Deus. O acusador explora essa ferida primordial. Ele te lembra de cada falha, de cada pecado, de cada promessa quebrada, e os apresenta como provas irrefutáveis no tribunal da sua consciência, argumentando que você finalmente cruzou a linha e esgotou a paciência divina. Ele te acusa para que você mesmo se condene e se afaste, fazendo o trabalho dele por ele. Ele te convence a se esconder de Deus, por medo da rejeição que, na realidade, só existe na mente dele e, consequentemente, na sua. Portanto, o primeiro e mais crucial passo para a sua libertação é este: reconhecer a voz do acusador e se recusar a aceitá-la como a voz de Deus. A voz de Deus, como vimos em Jesus, nunca produz medo paralisante, condenação ou desespero. A voz de Deus, mesmo quando corrige, sempre soa como esperança, como convite ao arrependimento, como promessa de restauração. Quando você sentir aquela opressão, aquele peso de culpa que te diz: você não é digno, você foi longe demais, acabou para você, saiba que você não está ouvindo o seu Pai Celestial. Você está ouvindo o eco da mentira mais antiga do universo. E a partir de hoje, você terá a arma para silenciar essa voz de uma vez por todas, não com a sua força, mas com a autoridade da palavra de Cristo. Vamos agora mergulhar na profundidade dessa promessa, que chamei de prova irrefutável. Analise a primeira parte. O que vem a mim. O que significa vir a Jesus? Significa chegar exatamente como você está. Não é vir depois de se consertar. Não é vir quando você se sentir santo o suficiente. É vir com o coração em pedaços, com a fé vacilante, com as mãos sujas e o rosto manchado de lágrimas. É chegar com a sua dúvida, com a sua raiva, com o seu desapontamento. Vir a Jesus é o ato mais honesto que uma alma pode fazer. É parar de fingir que está tudo bem e simplesmente se apresentar no hospital da graça dizendo: Senhor, estou doente, estou quebrado, estou perdido, preciso de Ti. É um movimento de rendição, não de perfeição. E qual é a resposta de Jesus a essa aproximação honesta e quebrantada? A sua promessa é absoluta: de modo nenhum o lançarei fora. Esta frase é um dos compromissos mais fortes e legalmente vinculativos de toda a Escritura. Pense nela como um contrato, uma aliança sagrada. E o que sela este contrato não é a sua fidelidade, mas a fidelidade dele. A assinatura no final deste documento não é a sua, mas a dele, escrita com o seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário. Cada vez que você se sente indigno ou rejeitado, o céu olha para este contrato e vê que a sua dívida de pecado já foi paga. O seu direito de acesso já foi comprado. A sua aceitação não está em debate. Ela é um fato consumado, uma transação divina eternamente válida. Para entendermos a força dessa promessa, precisamos olhar para a língua em que ela foi originalmente escrita. No grego, a frase "de modo nenhum" é uma dupla negação. É uma forma de linguagem que não usamos com frequência, mas que tem um poder enfático imenso. É como se Jesus dissesse: eu não, de jeito nenhum, em nenhuma circunstância, sob qualquer pretexto, jamais te lançarei fora. Não é uma simples negação, é a declaração de uma impossibilidade absoluta. É mais fácil o sol nascer no oeste ou os oceanos secarem do que Jesus quebrar esta promessa. Ele está amarrando a sua própria honra e a sua própria natureza a esta palavra. Rejeitar alguém que vem a ele seria um ato tão contrário à sua essência quanto a luz ser trevas. Imagine um pai amoroso, de braços abertos na porta de casa, esperando seu filho voltar. O filho está sujo, ferido, com as roupas rasgadas, envergonhado por suas escolhas. A política do pai não é primeiro vá se limpar, depois conversamos. A política do pai é: entre, meu filho, você está em casa. Esta é a política de portas abertas do reino de Deus, instituída por Jesus. Ele é a porta, e quem entra por ele encontra segurança, acolhimento e restauração.
Não há um segurança na entrada checando sua lista de erros recentes. Não há uma placa dizendo só aceitamos pessoas perfeitas. A única condição para entrar é vir. O simples ato de se mover em sua direção, por mais fraco que seja o seu passo, já aciona a garantia irrevogável da sua recepção. E é aqui que precisamos confrontar as nossas objeções, as pequenas cláusulas que tentamos adicionar à promessa de Deus. Ah, mas e aquele pecado que eu cometi de novo? A promessa diz, o que vem, não o que nunca falha. E se minha fé é pequena como um grão de mostarda? A promessa não mede o tamanho da sua fé, mas a identidade de quem a recebe. E se eu duvidei dele ontem? A promessa não depende da sua constância, mas da constância dele. Entenda de uma vez por todas, não há asteriscos em João 6,37. Não há letras miúdas no final da página. A aceitação de Cristo não é um prêmio para os bem-comportados, é um presente para os que reconhecem que precisam desesperadamente de um Salvador. É graça pura, simples e absolutamente incondicional. Nós vivemos em um mundo onde tudo é condicional. O amor é condicional. A aceitação no trabalho é condicional. O respeito é condicional. Estamos acostumados com sistemas baseados em mérito e performance. Por isso, a graça de Deus é um escândalo para a nossa lógica humana. Nós achamos que precisamos fazer algo para merecê-la ou para mantê-la. Mas a beleza do Evangelho é que a nossa aceitação diante de Deus não tem nada a ver conosco e tudo a ver com Jesus. Quando o Pai olha para você, que veio a Cristo, Ele não vê a sua folha de pecados. Ele vê a justiça perfeita do seu Filho amado cobrindo você. Você não foi aceito porque é bom. Você foi aceito porque Ele é bom. E você está nele. Pense no que significaria para Jesus lançar você fora. Significaria que o sacrifício dele na cruz foi insuficiente para o seu pecado. Significaria que o poder do seu sangue tem um limite. Significaria que ele é um mentiroso. Significaria que o Pai lhe deu você e ele te perdeu no caminho. Cada uma dessas ideias é uma blasfêmia, uma impossibilidade teológica. Portanto, quando você se sente rejeitado, você está, sem perceber, duvidando da eficácia da cruz, do poder do sangue e da integridade do caráter de Jesus. Sua aceitação não é frágil, ela está ancorada na obra consumada e perfeita do Filho de Deus. É o ponto final de Deus para a sua insegurança. Esta promessa não foi feita para um grupo de super santos do primeiro século. Ela foi proferida para pessoas como você e eu, para a mulher apanhada em adultério, para o coletor de impostos traidor, para o pescador de boca suja que o negaria, para o perseguidor de cristãos que se tornaria o maior dos apóstolos. É uma promessa para os quebrados, para os marginalizados, para os que se sentem espiritualmente impuros e desqualificados. É o hino dos imperfeitos, o refúgio dos cansados e oprimidos. Jesus se especializa em pegar exatamente o tipo de pessoa que o mundo e a religião rejeita e declará-la como sua propriedade preciosa, como um tesouro que ele jamais, sob nenhuma hipótese, jogará fora. Então, a partir de hoje, este versículo se torna a sua âncora. Quando a tempestade de sentimentos de rejeição vier com toda a força, quando as ondas da acusação tentarem te afogar, você não será mais arrastado. Você vai lançar esta âncora da palavra de Deus no fundo do mar da verdade divina e ela vai te manter firme. Seus sentimentos podem gritar, você está abandonado, mas a sua âncora vai segurar firme e declarar, está escrito, de modo nenhum ele me lançará fora. A verdade da palavra de Deus não muda com o clima da sua alma. Ela é a sua realidade objetiva, eterna e inegociável, independentemente de como você se sinta no momento. Portanto, guarde esta prova irrefutável no cofre do seu coração. Jesus não pode te rejeitar. É contrário à sua natureza. Anularia o seu sacrifício e violaria a sua promessa. A sua aceitação não é uma possibilidade a ser alcançada, mas um fato a ser recebido. Você não está em um período de teste, esperando para ver se será aprovado.
Se você veio a Ele, o veredito já foi dado, o martelo da justiça divina já bateu e a sentença é uma só: aceito, aceita, para sempre. Não por seus méritos, mas pela graça daquele que te amou e se entregou por você. Esta é a verdade que te liberta da tirania do sentimento de abandono e te estabelece na paz de ser um filho amado. E aqui chegamos a uma realidade chocante e ao mesmo tempo triste. Uma verdade poderosa como esta, que é um dos pilares da fé cristã, é desconhecida pela vasta maioria das pessoas que se identificam como cristãs. A estatística retórica de que 9 em cada 10 católicos não conhecem esta verdade aponta para uma tragédia espiritual, uma epidemia de órfãos espirituais. Milhões de pessoas que foram batizadas, que frequentam a igreja, que rezam, mas que vivem com uma mentalidade de órfão, sempre com medo de serem abandonadas pelo Pai, sempre tentando merecer um amor que já lhes foi dado de graça. Vivem como se tivessem um Deus imprevisível e irritadiço, e não o Pai revelado em Jesus Cristo. A causa fundamental desta epidemia é a falta de conhecimento profundo e pessoal da Palavra de Deus. Muitos conhecem as tradições, os ritos, as orações decoradas, e tudo isso tem o seu valor, mas não foram ensinados a manejar a espada do Espírito, que é a Palavra. Não foram ensinados a tomar posse das promessas de Deus como garantias pessoais e inegociáveis para suas vidas. Por isso, quando a crise chega e o inimigo ataca com a mentira do abandono, eles não têm com o que se defender. Ficam vulneráveis, expostos e acabam acreditando na mentira, simplesmente por não conhecerem a verdade que os libertaria. Tornam-se presas fáceis de um inimigo que já foi derrotado. Isso é particularmente visível em muitos contextos onde a fé é herdada, mas não necessariamente internalizada. Cresce-se aprendendo sobre Deus, mas não se aprende a conversar com Ele através da sua palavra, a ouvir sua voz e a se apropriar de suas promessas. A Bíblia se torna um livro que fica na estante, um objeto sagrado, mas não uma fonte de poder diário, de revelação e de intimidade. E sem essa intimidade com a verdade, a nossa fé se torna frágil, suscetível aos ventos das circunstâncias e aos sussurros do inimigo. A verdade de João 6,37 não pode ser apenas algo que o padre lê na missa. Tem que ser uma revelação gravada a fogo no seu coração. Hoje, no entanto, este ciclo se quebra na sua vida. Hoje, você está sendo armado. Você está recebendo não apenas informação, mas revelação. E a revelação exige uma resposta. A fome de conhecer a palavra de Deus, que talvez esteja nascendo em você agora, é o fim da sua vulnerabilidade. A partir de hoje, você não será mais um alvo indefeso para a mentira do abandono. Você terá a prova, o contrato, a promessa para apresentar contra toda e qualquer acusação. A sua defesa não será mais baseada em seus sentimentos frágeis, mas na palavra de ferro do Deus Todo-Poderoso. A epidemia pode continuar lá fora, mas a cura começa dentro de você, agora. Isso nos leva ao ponto final e mais importante deste bloco, a ação necessária da sua parte. A aceitação de Deus, como já vimos, é incondicional. Ela está disponível para você agora mesmo, como o ar que você respira. É um fato objetivo do universo espiritual. Contudo, para que essa aceitação incondicional se torne uma força transformadora em sua vida, ela precisa ser incondicionalmente aceita por você. A porta que Jesus abriu, você precisa atravessar. A mão que Jesus estendeu, você precisa segurar. Deus não vai forçar a sua paz e a sua segurança sobre você. Ele as oferece livremente e espera a sua resposta, o seu sim. E o que é esse sim? É uma decisão consciente e deliberada de acreditar na palavra de Deus mais do que você acredita em seus sentimentos, em suas circunstâncias ou nas mentiras do inimigo. É o momento em que você para de lutar e simplesmente se rende à verdade. É dizer: meu coração me diz que fui abandonado, mas a palavra de Jesus diz que sou aceito, e eu escolho, pela fé, acreditar na palavra de Jesus.
É um ato de guerra contra a dúvida. É um ato de confiança radical no caráter de Deus. Não é sobre sentir, é sobre decidir. A fé não é a ausência de dúvida, é a escolha de confiar apesar da dúvida. Pense nisso como um resgate. Um helicóptero baixa uma corda para você em meio a um mar revolto. A salvação está ali, pendurada sobre a sua cabeça. Mas ela só se torna efetiva para você quando você toma a decisão de soltar os destroços em que estava se agarrando e se lança para segurar a corda. A promessa de João 6,37 é a corda de resgate de Deus para você. O seu sim, a sua aceitação, é o ato de se agarrar a ela com tudo o que você tem. É nesse momento que o poder da promessa te issa para fora das águas do desespero e te coloca em um lugar de segurança. A oferta de Deus é perfeita, mas a nossa recepção ativa o seu poder em nossa experiência diária. E é exatamente para este momento de decisão, de recepção, que estamos caminhando agora. Já estabelecemos a mentira e a desmascaramos. Já apresentamos a verdade, a prova irrefutável da sua aceitação. Agora chegou a hora de você tomar posse dessa verdade, deixar que ela saia da sua mente, desça para o seu coração e seja declarada pela sua boca. A oração que faremos a seguir não será uma repetição de palavras vazias. Será a sua assinatura no contrato da graça. Será o seu ato de se agarrar à corda do resgate. Será o momento em que você, em voz alta, servirá uma ordem de despejo para a mentira do abandono e dará as boas-vindas à verdade permanente do amor incondicional de Deus. Prepare o seu coração. Agora, as palavras de explicação terminam e a experiência da libertação começa. Tudo o que falamos até aqui foi a preparação do solo, a remoção das pedras da dúvida e do entulho da mentira. Mas agora é o momento de lançar a semente da verdade em seu coração e regá-la com a sua própria declaração de fé. A oração que faremos não é um monólogo meu para você ouvir. É um dueto da sua alma com o Espírito de Deus. Eu lhe darei as palavras, mas a fé e a entrega precisam ser suas. Este é o seu momento de atravessar a porta, de se agarrar à corda, de responder ao convite do amor. O céu está inclinado para ouvir a sua voz, não a voz da sua dor, mas a voz da sua decisão. Por isso, eu te peço que você não faça esta oração de forma passiva ou silenciosa. Há um poder imenso na palavra falada, na declaração audível da fé. Quando você verbaliza a verdade de Deus, o seu próprio espírito se alinha com ela. As forças espirituais das trevas que te oprimem são notificadas da sua nova aliança, e os anjos de Deus se movem ao som da palavra dele em seus lábios. Então, se for possível, encontre um lugar onde você possa ter um mínimo de privacidade. Respire fundo. Solte a tensão dos seus ombros. Este não é um teste, é um encontro. Não há julgamento aqui. Apenas um pai amoroso, esperando ansiosamente pelo som da voz do seu filho, que finalmente está voltando para casa. Feche os seus olhos, se isso te ajudar a se concentrar. Esqueça as circunstâncias ao seu redor por um instante. Esqueça o barulho, as preocupações, as listas de afazeres. Imagine que você está entrando no lugar mais seguro de todo o universo, a sala do trono da graça de Deus. Não há acusadores aqui, não há condenação. Há apenas um Pai de braços abertos e um Salvador, Jesus, ao lado dele, sorrindo para você, seu advogado de defesa e seu irmão mais velho. É neste ambiente de total e completa segurança que eu te convido a abrir o seu coração e a declarar com toda a força que houver em você, não para mim, mas para Ele. Repita comigo em voz alta, para que o céu ouça e o inferno trema. Pai, eu aceito o teu amor incondicional. Eu digo sim para a tua graça. Eu paro de lutar, paro de tentar merecer, paro de me esconder com medo da minha própria indignidade. Hoje eu simplesmente aceito o presente que me custou nada, mas que te custou tudo. Eu abro as mãos do meu coração e recebo este amor que não depende da minha performance, que não vacila com as minhas falhas, que não diminui com as minhas dúvidas. Eu aceito que sou amado,
não porque eu sou bom, mas porque tu és bom. Eu me rendo a essa verdade avassaladora e permito que ela comece, neste exato momento, a redefinir quem eu sou e a curar as feridas da minha alma. E com esta certeza, eu venho a ti agora, Jesus. Eu me aproximo do teu trono de graça com ousadia, não por minha causa, mas por causa do teu sangue. Eu venho sem máscaras, sem fachadas, sem tentar parecer mais forte ou mais santo do que eu realmente sou. Eu venho como uma criança que corre para os braços do Pai depois de um pesadelo, buscando refúgio e consolo. Eu venho com a minha fragilidade, com o meu cansaço de lutar, com a minha sede de esperança. Eu não tenho nada a oferecer, Senhor, exceto a minha necessidade. E eu creio que a minha necessidade é o convite que tu mais esperas para manifestar o teu poder e a tua glória. Eu coloco diante de ti, Senhor, o meu coração em pedaços. Tu conheces cada fragmento, cada ferida, cada decepção que o partiu. Eu trago a ti a minha dor, este peso que tenho carregado sozinho por tanto tempo. Eu trago a ti a minha ansiedade, esta tempestade de preocupações que rouba a minha paz e sufoca a minha fé. Eu entrego a ti o meu luto, a minha perda, o vazio que ficou em minha vida. Eu não vou mais fingir que não dói. Eu não vou mais tentar esconder de ti a profundidade da minha aflição. Aqui está, Senhor. Todo o meu fardo, toda a minha angústia, toda a minha confusão, eu os deponho aos teus pés. Faça uma pausa aqui, em silêncio ou em um sussurro, apresente a Deus a área específica da sua dor. Nomeie-a diante dele, a enfermidade, a crise financeira, o conflito familiar, a solidão. Seja específico. Entregue isso a ele agora. Senhor Jesus, o inimigo da minha alma usou esta situação, esta dor que acabei de te entregar, como a principal arma para me convencer de que fui abandonado por ti. Ele a transformou em um monumento à minha solidão, um memorial da tua suposta ausência. Ele sussurrou ao meu ouvido, nos momentos de maior fraqueza, que o teu silêncio era prova da tua indiferença. Ele usou o meu sofrimento para pintar uma caricatura de ti, um Deus distante, insensível e que já não se importava mais comigo. Ele tentou usar a realidade da minha dor para anular a realidade da tua palavra e do teu caráter. Confesso, Senhor, que muitas vezes eu acreditei nessa mentira. Eu permiti que a voz da acusação falasse mais alto que a voz da tua promessa. Eu medi o teu amor pela ausência de problemas, e quando os problemas vieram, eu duvidei do teu amor. Eu abri a porta do meu coração para o medo, para a autopiedade e para o desespero. Eu concordei com a mentira de que eu estava sozinho, de que ninguém se importava, de que tu tinhas me esquecido na minha tribulação. Perdoa-me, Pai. Perdoa-me por ter dado mais crédito à mentira do inferno do que à verdade do teu coração por mim. E agora, neste momento, eu tomo uma decisão. Eu me recuso a continuar sendo uma vítima dessa fraude espiritual. Eu escolho parar de olhar para as ondas da minha circunstância e fixar os meus olhos em ti, o autor e consumador da minha fé. Eu submeto os meus sentimentos rebeldes à autoridade da tua palavra imutável. Eu coloco a minha experiência, a minha dor, a minha lógica debaixo do senhorio da tua verdade. O que tu dizes sobre mim se torna, a partir de hoje, a minha realidade final, o meu norte, o meu chão firme. A minha identidade não será mais definida pela minha dor, mas pela tua promessa. E é por isso que, com base na autoridade inquestionável da tua palavra viva, em João, capítulo 6, versículo 37, eu ergo a minha voz e declaro, para que todo o céu, toda a terra e todo o inferno possam ouvir. A minha situação mudou. A minha identidade está sendo restaurada. A minha mente está sendo renovada. A partir deste momento, eu não sou mais um prisioneiro da mentira do abandono, mas um filho amado, que vive na certeza da aceitação do Pai. Esta não é uma esperança vaga, é uma declaração de fato, baseada naquilo que tu, que não podes mentir, disseste. Com base nesta promessa, eu declaro, eu não sou rejeitado. O mundo pode me rejeitar, as pessoas podem me abandonar, até mesmo minha própria mente pode tentar me convencer de que não sou bom o suficiente.
Mas a verdade do céu sobre mim é que fui escolhido, predestinado, adotado e amado antes mesmo da fundação do mundo. A minha aceitação não foi baseada em meus méritos, para que eu não a possa perder por minhas falhas. Ela está firmada na tua decisão soberana de me amar. Eu sou teu, Senhor. Eu sou aceito no amado. Eu tenho um lugar à tua mesa. Com base nesta mesma promessa, eu declaro: eu não serei lançado fora, jamais. Nem hoje, nem amanhã, nem em 1 milhão de anos. Não há nada que eu possa fazer, nenhum lugar para onde eu possa ir que me separe do teu amor e da tua aliança. A porta da tua graça que se abriu para mim nunca mais se fechará. Meu futuro está seguro em tuas mãos. Minha herança eterna está garantida. Eu não sou um funcionário em período de experiência, correndo o risco de ser demitido. Eu sou um filho, com um lugar permanente na família e no coração de Deus. Portanto, eu declaro que a tua promessa é maior que o meu sentimento. Meus sentimentos são como a areia movediça, mudando a cada hora, a cada notícia, a cada decepção. Mas a tua promessa é a rocha dos séculos, inabalável, imutável, eterna. E hoje eu faço a escolha de construir a minha vida sobre esta rocha. Quando o sentimento de solidão vier, eu declararei a tua promessa de companhia. Quando o sentimento de medo vier, eu declararei a tua promessa de cuidado. Quando o sentimento de rejeição vier, eu o confrontarei face a face com a verdade escrita de que eu jamais serei lançado fora. Eu também declaro que a tua promessa é maior que a minha circunstância. O diagnóstico do médico não tem o poder de anular a tua promessa de cura e consolo. O extrato bancário não tem a autoridade para cancelar a tua promessa de provisão. O conflito familiar não pode vetar a tua promessa de paz. As minhas circunstâncias podem descrever a batalha em que estou, mas é a tua palavra que decreta o resultado final da minha guerra, a vitória. Eu olho para a minha situação não com medo, mas com fé, sabendo que tu és maior do que qualquer gigante que eu possa enfrentar. Sim, tu me aceitas, Jesus, exatamente como eu sou, mas com amor demais para me deixar como estou. Tu me aceitas com minhas cicatrizes e as transformas em testemunho. Tu me aceitas com minhas fraquezas e as usas para manifestar o teu poder. Tu me aceitas com o meu passado de erros e o lavas com o teu sangue, fazendo de mim uma nova criatura. A tua aceitação não é uma tolerância passiva, é um abraço ativo e transformador. É um convite para ser curado, para ser limpo, para ser moldado à tua imagem e semelhança. E eu aceito este convite, e com fé neste momento, eu recebo esta verdade em cada célula do meu ser. Eu a recebo não como uma informação teológica abstrata, mas como o pão vivo que desceu do céu para saciar a fome da minha alma. Eu a recebi como a água viva que jorra para a vida eterna, lavando toda a poeira da acusação e da vergonha. Eu bebo desta verdade, eu me alimento desta verdade. Eu permito que ela me preencha, que ela me fortaleça, que ela me cure de dentro para fora. A verdade da tua aceitação incondicional é, a partir de agora, o meu sustento diário e a minha canção na noite. E porque eu escolho e recebo a tua verdade, eu agora, de forma consciente e deliberada, renuncio à mentira do abandono. Eu a repudio. Eu me divorcio dela. Eu quebro todo e qualquer acordo que a minha alma tenha feito com este engano. Eu retiro o meu consentimento. Esta mentira não tem mais permissão para habitar em minha mente, para falar ao meu coração ou para influenciar as minhas decisões. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que o seu poder sobre mim está quebrado, agora e para sempre. Eu não sou um órfão, eu tenho um pai. Com a autoridade que tenho como filho de Deus, eu fecho as portas da minha mente e do meu coração para toda voz de acusação, para toda semente de condenação, para todo espírito de medo. Eu declaro a minha mente um território santo,
consagrado ao Senhor, e ordeno que todo pensamento que não venha do Espírito de Deus se retire agora. Eu coloco um guarda angelical na entrada dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Somente aquilo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama tem permissão para entrar e fazer morada em mim. E em um ato de libertação completa, eu também libero perdão sobre mim mesmo. Eu me perdoo por ter acreditado na mentira por tanto tempo. Eu me perdoo por ter duvidado do teu amor, Pai. Eu me liberto da culpa e da vergonha de ter sido enganado. Eu recebo a tua graça não apenas para os meus pecados, mas também para a minha cegueira espiritual. Eu não sou definido pelos enganos que acreditei no passado, mas pela verdade que eu abraço no presente. A minha identidade é de um filho perdoado, liberto e que está aprendendo a caminhar na luz da verdade. E agora, neste espaço que foi limpo pela tua palavra e pelo meu arrependimento, eu abro todo o meu ser para ti, Espírito Santo. Tu que és o Consolador, o Ajudador, o Espírito da Verdade. Eu te convido a entrar e a fazer morada em mim de uma forma nova e poderosa. Onde havia medo, vem e planta a semente da confiança. Onde havia desespero, vem e acende a chama da esperança. Onde havia solidão, vem e derrama a certeza avassaladora da presença do Pai. Eu sou o teu templo, vem e enche cada cômodo. Por favor, Espírito Santo, inunda a minha alma com a certeza de que sou amado. Não me deixe apenas saber disso em minha mente, faz com que eu sinta isso em meu espírito. Testifica ao meu espírito que eu sou um filho de Deus. Sele esta verdade de João 6,37 tão profundamente em meu coração, que nenhuma circunstância, nenhuma acusação, nenhuma tempestade emocional jamais consiga arrancá-la de mim. Transforma esta revelação em uma experiência contínua, em uma realidade vivida a cada momento do meu dia. Que eu possa respirar a tua paz e exalar a confiança no teu cuidado. E aqui, neste lugar de entrega e verdade, eu finalmente descanso. Eu paro de me esforçar. Eu paro de lutar. Eu entrego a ti o controle da minha vida, das minhas dores e do meu futuro. Eu confio em ti. Eu me lanço sem reservas nos braços do teu amor eterno, sabendo que eles jamais me deixarão cair. Eu pertenço a ti. Eu sou teu para sempre. Minha alma encontrou o seu refúgio, o seu porto seguro. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Amém e amém. Permaneça em silêncio por mais um momento. Apenas respire. Sinta a paz que começa a se assentar em sua alma. Não se apresse em sair deste lugar. Deixe a verdade e a presença de Deus te saturarem. Este é um momento sagrado de cura e renovação. Enquanto você permanece nesse lugar de paz, eu quero selar este momento com uma bênção sobre a sua vida. Esta não é apenas a minha bênção, mas a bênção que ecoa do coração do Pai para você, seu filho amado. Que a paz de Deus, que transcende toda a lógica humana e toda circunstância, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que a certeza da sua aceitação seja como um escudo ao seu redor, te protegendo de toda seta inflamada de acusação e dúvida. Que a alegria do Senhor seja a sua força, brotando de dentro para fora, não por causa da ausência de problemas, mas por causa da presença constante do seu Salvador. Eu declaro que as correntes da mentalidade de órfão foram quebradas sobre você hoje, e que você começa, a partir deste momento, a caminhar na liberdade gloriosa de um filho de Deus. Lembre-se sempre disto: a verdade que você abraçou hoje não é um sentimento passageiro, ela é o seu fundamento. Sentimentos vêm e vão como as marés. Haverá dias em que você se sentirá perto de Deus e dias em que talvez a velha sensação de distância tente retornar. Mas o seu fundamento não muda. A palavra de Deus não vacila. A promessa de Cristo não expira. Portanto, não viva mais à mercê das suas emoções. Viva a partir do seu fundamento. Respire-o, guarde-o, medite nele. Quando acordar, lembre-se:
Eu sou aceito. Quando for dormir, declare: eu jamais serei lançado fora. Esta verdade não é um evento único, é o novo endereço da sua alma, o lugar seguro para onde você sempre pode e deve retornar. E agora, se você realmente crê e recebe esta libertação que foi conquistada para você na cruz e revelada a você hoje, eu te convido a dar um passo de fé, um ato profético para selar a sua vitória no mundo natural e espiritual. Aqui mesmo, na seção de comentários abaixo, eu quero que você escreva em letras maiúsculas para que você mesmo veja e para que outros sejam encorajados a sua nova declaração de identidade. Não é apenas um comentário para um vídeo, é o seu amém público à obra que Deus realizou em seu coração. É a sua assinatura no final da sua carta de alforria. Pegue seus dedos e declare ao mundo a verdade que agora te sustenta. Escreva nos comentários: eu fui aceito por Cristo. Ao fazer isso, você está fazendo mais do que imagina. Você está plantando uma bandeira no território da sua liberdade. Você está se juntando a um exército de outros filhos e filhas de Deus que também estão escolhendo a fé sobre o medo. Cada comentário como o seu se tornará um tijolo em um grande mural de testemunhos, uma fortaleza de fé que irá inspirar e fortalecer a próxima pessoa que chegar a este vídeo com o coração em pedaços, assim como você talvez tenha chegado. O seu testemunho de 2 segundos pode ser a faísca de esperança que alguém precisa para não desistir. Seja corajoso. Declare a sua nova realidade. E depois de ter selado a sua própria vitória, eu te chamo para dar um passo além. Não guarde esta verdade apenas para si. A cura que você recebeu não se destina a terminar em você. Ela se destina a fluir através de você. Agora mesmo, o Espírito Santo pode estar trazendo à sua mente o rosto de alguém que você ama. Um amigo, um familiar, um colega de trabalho que está lutando, que está se sentindo perdido, que talvez já tenha confessado a você que sente como se Deus o tivesse esquecido. Seja você a resposta para a oração dessa pessoa. Seja um canal de bênção. Pegue o link deste vídeo e compartilhe-o com essa pessoa. Não subestime o poder de um simples ato de compartilhamento. Você pode ser o mensageiro que Deus usará para levar esta mesma revelação libertadora a outra alma que está se afogando na mentira do abandono. O que para você é um clique, para ela pode ser o início de uma revolução espiritual, o fim de uma longa noite de choro, a restauração da sua fé. Cumpra o seu chamado de ser luz no mundo. Console os outros com a mesma consolação que você recebeu hoje. Agora vá e caminhe nesta nova liberdade. Lembre-se, todos os dias e em todas as circunstâncias, você não está abandonado. Você é profundamente amado e incondicionalmente aceito. Que a graça de Jesus esteja com você. Fique na paz.